Então vamos falar aqui de uma plataforma específica que é o TradingView, certo? Vamos lá colocar ali para quem ainda não investe, vai passar a utilizar essa plataforma que é uma das melhores do mercado aí para fazer trade, no caso, simulado ou até mesmo para colocar as suas operações, tudo bem? Então ela já estava logada aqui, eu vou sair dela novamente. Vamos colocar ali o seguinte. Eu vou sair da plataforma, deslogar, né? E vou mostrar aqui como eu faço o login com minha conta de e-mail, tá bom? Então, para entrar na plataforma, já saí dela aqui novamente. Ela fica neste ambiente, né? Quando você busca lá no seu navegador, TradingView ali, ó. Basicamente, você vai buscar no seu navegador e aí você vai entrar lá, abrir sua conta, tá bom? Aqui, a plataforma, vamos fazer o login, né? Vou entrar nela aqui. Vou utilizar a minha própria conta de e-mail. Aqui eu já tinha colocado aqui algumas ações que eu basicamente entendo que são boas pagadoras de dividendos. E aí eu vou fazer o seguinte, já vou direto aqui na seleção das empresas que eu quero investir. Aqui você pode ter várias empresas, certo? Então você abriu sua conta, existe aqui esse aqui chamado lista. Te dá a possibilidade de ter aqui, no caso, essas duas. Onde é uma lista que você pode abrir aqui com várias ações, como se encontra aqui. Digamos que você quer colocar mais ações aqui. No Brasil são basicamente mais de 500 ações, certo? Então, você vai alimentar ali, pode colocar quantos você quiser e escolher em qual, basicamente, você vai investir. Por esse motivo, é bom que, às vezes, você acabe selecionando algumas empresas, né, e deixando ali na tua seleção conforme o teu critério, né, para investimento. Então, eu deixei aqui, ó, já as empresas, vou fazer aqui o seguinte, se você tiver 500 empresas, 200, 100 empresas aqui, você seleciona quais as que você quer investir, né? É só clicar aqui. Existem várias cores ali, ó. Se formos olhar ali, ó, são várias cores, mas você só pode utilizar essas cores aqui todas se for na forma paga. Mas aqui dá para utilizar muito bem. Então, vamos selecionar aqui a primeira. Digamos que eu vou selecionar duas empresas. E aí eu vou ali nas que eu selecionei. E aqui estão elas aqui na minha seleção. Então, vamos olhar aqui, ó. A primeira empresa que eu selecionei aqui é a transmissora de energia TRPE, transmissora paulista. Já tinha feito alguns estudos nela, né? Então, vamos olhar ali o seguinte. Essa empresa aqui é uma das melhores pagadoras de dividendos. Se nós formos olhar, às vezes, o histórico de dividendos dela está acima, às vezes, em alguns casos, aparece aqui quanto está o rendimento com dividendos. Algumas empresas aparecem, né? Outras não aparecem. Nenhuma dessas daqui estão nesta plataforma aparece, né? Tem alguns estudos que dá para serem feitos, mas vamos levar em consideração a primeira situação dessa empresa aqui. Então, a transmissora de energia, TRPE, transmissora paulista. Se formos olhar aqui o gráfico dela aqui, vamos colocar no gráfico mensal. Ali você pode fazer a seleção, um gráfico de 15 minutos, enfim, tempo gráfico aqui você escolhe. Vou colocar aqui mensal, certo? Então, vamos colocar ali. Se você olhar aqui o gráfico dessa data, 2014 até agora, digamos assim, houve uma suba dessa empresa aqui de mais de 600%. Mas como renda variável ela varia, então não pode se dizer que ela não pode haver queda. Se houver a queda de receita, logicamente as empresas, às vezes, problemas né, com as empresas devido à sua receita que cai, tá bom?
Então, aqui, ó, nessa plataforma, você olhando aqui, você já vai ver os dividendos que ela paga, né? Então, nesse caso, olhando aqui, quantos dividendos por ano? O certo é você olhar ali, ó, no período aqui de 2020, quantas vezes ela pagou. Mas o certo é estudar no RE da empresa, que eu vou te mostrar ali como pode ser feito. Isso aqui são os volumes das empresas, o que elas, no caso, estão negociando no dia, se ela tem um volume alto de compra ou de venda, basicamente. Se vocês olharem ali, ó, pode considerar que aqui, ó, houve volume de venda e logo depois um volume de compra nessa empresa, tá bom? Não vou entrar no mérito aqui porque motivo, às vezes, a compra ou venda, enfim, vou só mostrar a empresa em específico. Essa empresa aqui é uma das que eu selecionei, TRPL. Existe outra, que é a Copel, aqui, ó, se formos olhar aqui também, vamos olhar o gráfico dela, que é a empresa do Paraná, empresa de transmissão de energia também e produção. Basicamente, são 3 tipos de empresas que existem no mercado da Bolsa, das usinas, que são o seguinte, aliás, empresas de energia. As empresas geradoras de energia, que são diretamente só as usinas, as empresas transmissoras, que são as que são donas das redes que vão das usinas até a cidade, e as distribuidoras, que são as que pegam já lá nos seus, digamos, no centro de distribuições da cidade, distribuem. Cada uma, existem vários desses 3 tipos de empresas listadas na Bolsa de Valores. E certas empresas, ela faz as 3 coisas. Ela é geradora, distribuidora e transmissora, certo? Então, isso aí tem que estudar cada empresa. Eu selecionei essas por entender que são das melhores. São geradores e transmissoras também. Uma proporção talvez menor de geração, porque no tempo da seca, as geradoras de energia em usinas, falta água e aí gera menos energia. Então, digamos, a entrada de capital para essas empresas é menor, tá bom? Então, aqui, vamos olhar no gráfico diário ali, ó. Então, olhando ali diretamente os balanços, quando sai aqui, nessas E aqui, ó, era para ter um balanço, era estimado em 4 bilhões, veio 6 bilhões. Na verdade, são um pouquinho mais, mas vamos arredondar aqui, 57% a mais. Aqui, se você olhar aqui o balanço também, ó, veio 23 a mais. Era uma estimativa de 3 bilhões, veio 4,7 bilhões. Isso se dá pelo aumento do valor da energia nesse período agora, e por ela ser distribuidora, e aumento do preço também da energia, por esse motivo aumentou a sua arrecadação. Então, vamos olhar aqui as outras empresas aqui, 2 primeiras são, uma é de São Paulo e uma do Paraná. Vamos olhar aqui, a outra empresa é uma empresa distribuidora também, que é a TAI, que uma coisa que normalmente as pessoas têm que levar em consideração é não concentrar os seus recursos em empresas do mesmo setor, né? Não acabar não colocando ali 80% dos seus recursos, porque em dados momentos elas podem estar subindo, mas também em outros momentos pode haver um achatamento do preço dessas empresas na bolsa e também distribuição de dividendos. Nesse momento, seria ou é uma das que está distribuindo maiores dividendos e são mais seguras. Então, se formos olhar aqui, ó, a Taesa, por exemplo, qual era o preço dela aqui lá em 2020? Olha aqui, 2020, no período da pandemia. Chegou a valer 22 e hoje ela está 37. Então, ela teve 68% de suba. Mas vamos selecionar aqui, ó, mais uma empresa aqui, lá, vamos colocar nas nossas empresas selecionadas, que está a Taesa. Da mesma forma aqui, né, a divulgação dos balanços, quantos que era lá em 2020 aqui, ó, ela reportou um valor menor, tem isso também, não é todo momento que elas reportam um valor maior aí, digamos, no lucro, né? Tem vezes que reportam um valor menor, mas nem por isso, às vezes, ela distribui menos dividendo. E aqui são os períodos de dividendos e quais os valores. Também, o que se leva em consideração, a grosso modo, aqui, digamos que elas distribuíram aqui, ela está R$ 37,00 de cotação. Se ela distribuir R$ 3,70, basicamente, 10% de dividendos, certo? Então, é nesse sentido aí como apura dividendo. Apenas como eu já fiz a seleção da empresa, não vou ficar aqui explicando como às vezes encontra as empresas, tá bom? Então vamos aqui para a próxima empresa, é uma empresa, é a Vivo, que é a empresa de telefonia. Se você olhar aqui, ela tem também, o que eu levo em consideração é o seguinte, essa empresa, ela existe, o market share é aquilo que a empresa
que manda no mercado. A Vivo é a maior empresa, basicamente, de telefonia no Brasil, então teria barreira de entrada para outras empresas tomarem o seu mercado. Isso não impede que, com o passar dos anos, outras empresas não venham se desenvolvendo, mas basicamente hoje nós temos 3 empresas grandes no país que mandam aí no setor de telefonia, fibra ótica, muito embora a telefonia, se diz hoje, telefone fixo não existe mais, mas telefonia móvel, né? E fibra ótica, que é a internet, enfim, várias outras coisas que essas empresas acabam produzindo, que mandam no mercado. Para você ter uma ideia, a Vivo tem mais de 30% do mercado de fibra e telefonia móvel no Brasil, tá bom? Então, existia essa barreira de entrada para outras empresas virem a se desenvolver. Então, por um bom tempo, possivelmente ela vai se manter aí no mercado como uma boa pagadora de dividendos. Ela também tem um dividendo razoável, né? Se formos olhar, ela chega em 5%, 6%. Não é, digamos, um dos melhores, mas teria uma constância, digamos, perpétua aí. Ela vem pagando dividendos, se olharmos aqui, ó, digamos, perene. Então, muito embora hoje a inflação já passa de 10, mas temos que levar em consideração o valor da cotação da ação, tudo bem? Então, se formos olhar aqui a empresa quando estava lá em 2020, vamos olhar aqui no período da pandemia ali, maio, março aqui, ó, ela chegou nos mesmos níveis de 2020. Basicamente aqui você teria recebido dividendos, mas dá para se entender que é uma empresa que está voltando a crescer de novo, né? Já voltou aos mesmos níveis e vai continuar crescendo porque a receita dela basicamente é constante, tá certo? E aqui, a próxima empresa que eu vou, no caso, estudar é esta empresa aqui, a Unip. Ela é uma empresa de produtos químicos. Diretamente, dá para se dizer que ela produz soda, né? Então, não vou entrar no mérito aqui dos períodos de pagamento de dividendo, nem dos seus balanços. Então, ela produz soda e ela vem subindo também de ano a ano aqui a arrecadação com a venda dos seus produtos. Se formos olhar aqui, em maio de 2021, é a empresa que estava valendo 41 e agora ela está valendo aí R$90. Então, teve praticamente dobrou de preço. Isso se dá porque geralmente é pela receita. Se aumenta a receita, então a empresa aumenta de tamanho devido ao valor. Dá para você entender que se a empresa valia 10 e tinha uma receita de 5, e se ela passar a ter uma receita de 10, ela vai ter que valer 20, não é mesmo? Então é por esse motivo que a maioria das empresas que sobem de preço, esse é o motivo, subir a receita, tá bom? Esta daqui também é uma empresa de petroquímica. Vamos olhar aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vamos selecionar aqui, vamos lá na nossa lista selecionada da IC, né? Tá bom? Então, vamos olhar aqui. Ela é de produtos químicos, é uma das maiores do Brasil em valor de mercado. Se formos olhar aqui, ó, esse é o valor dela, de 44 bilhões, tá certo? Capitalização de mercado. E esse aqui é a capitalização de mercado dessa empresa aqui, de 8 bilhões. Quer dizer que, basicamente, a Braskem é 5 vezes maior do que ela, né? Não é mesmo? Mas a receita das duas também são basicamente parecidas, vem aumentando de ano a ano. Nessa empresa Braskem, que é a maior, ela embute um pouco de risco. Por quê? É uma empresa que tira lá Salgema, tira em Alagoas e houve um problema num bairro lá, de afundamento do bairro. Então, ela teve que pagar, indenizar os moradores lá. Enfim, houve um problema aí e, por esse motivo, não é aconselhável colocar muito dinheiro nela. Mas ela tem pago dividendos aí, muito embora, em alguns momentos, ela passa aí sem pagar dividendo. Ó. Basicamente, aqui em 2019, ela pagou um pouquinho, passou um longo período sem pagar dividendo e agora ela voltou a subir novamente, pagou um dividendo basicamente quase de 10%. Mas ela não é muito constante. Por esse motivo, não tenho... eu diria que teria que colocar 50% do valor aqui numa ação desta, tá bom? Certo, aqui tem as empresas que eu tinha selecionado como bons pagadores de dividendos e agora eu vou mostrar aqui uma empresa de crescimento, tudo bem? A empresa de crescimento, ela é uma empresa que não paga muito dividendo. Vamos lá para selecionar aqui, vamos lá para a nossa seleção, agora está igual, mas podemos colocar outras empresas ali, né? Vamos lá. Aqui, essa empresa que é a WEG, ou você já deve ter visto já os motores que ela produz aí a nível de Brasil. Há muitos anos a empresa está no mercado, né? Ela produz aí hoje turbinas eólicas, né? Acho que uma das maiores do Brasil, produz tinta, enfim, é uma empresa que tem mais de 20 países, tem indústria no Brasil e fora também, então ela vem crescendo. Por que motivo essa empresa subiu de preço? Porque a receita dela aumentou. Vamos levar em consideração aqui,
se eu pegar a receita dela aqui no período da pandemia, que foi a queda bem acentuada. Formos olhar ali, o preço dela chegou a estar 25 e na pandemia, lá no período crítico, ela chegou a cair aqui 46%, caiu a R$13, basicamente. E aí ela veio, subiu bastante essa empresa, né? Chegou a subir 240%. Por que motivo as empresas sobem de preço? Devido à própria receita, como eu estava falando. Vamos olhar aqui no período da pandemia, que ela tinha uma receita aqui, de 3 bilhões e 779 milhões, certo? Isso lá no período da pandemia, ela teve queda, porque o mercado de renda variável varia, né? E agora, quanto estaria a receita dela? Está praticamente o dobro aqui, em 6 bilhões, 6 bilhões e 198 milhões, tudo bem? Por esse motivo, as empresas, se ela valia 20 e ela passou a ter uma receita o dobro, e a receita era 5, passou a ser uma receita de 10, a empresa valia 10 e a receita era 5, certo? A receita passou a ser 10, logicamente que a empresa tem que valer 20, não é isso mesmo? Tudo bem, essa empresa aqui chegou a subir 200 e poucos por cento, vamos entender o seguinte, que aqui houve um desdobramento de ações, tudo bem? Vamos olhar ali, esse S aqui normalmente nos gráficos que tem das empresas, vamos colocar aqui, se formos colocar às vezes semanal, esses gráficos eles somem um pouco ali, se você olhar já não tem os dividendos, e mensal muito menos, você já não vai ver dividendos e ali desdobramentos, certo? Você só vai ver esse gráfico aqui com volume, então o certo para você ver maiores detalhes tem que colocar aqui em períodos diários dos candles, tá bom? Então tá, olhamos aqui, né? Ela passou aqui, se vocês olharem aqui dia 28 de abril, ela desdobrou. Então vamos ver, o preço dela aqui passou a ser 37. Isso quer dizer o quê? Que ela desdobrou uma ação para duas. Era uma ação de 70, aqui basicamente R$74. Então passou a ser duas, passou a ser R$37 naquele período, tá bom? Então é isso, das empresas é isso. A plataforma em si, essa plataforma para você olhar aqui, vamos olhar alguns dados das empresas aqui. Eu já tinha mostrado anteriormente, aqui é uma empresa que está valendo 137 bilhões de reais, né, na bolsa aí. Aqui dá para você ver aqui as questões das estimativas no caso de quanto que ela vai vender do produto, né, qual é a sua margem, né, vamos colocar aqui. A estimativa aqui para outubro de 21 era 0,19, né? Rendimentos ali. Certo? Aqui também era 0,20, 0,27, 38%. Aqui é a mesma coisa. E agora aqui, quanto é o lucro e as margens da empresa, certo? O lucro da empresa aqui, se você olhar em 2020, foi de 17,47 bilhões, lucro líquido de 2,34 bilhões. Quer dizer que a margem de lucro dela foi de 13%, certo? Então, você olhando aqui nos períodos de 2016 para cá, que é o que dá para ver nessa plataforma, então você vai ver aí qual foi o lucro dela. E uma coisa bem interessante que eu costumo olhar aqui é o RI das empresas, que você terá aqui lá no site, que é a relação com investidores, tudo bem? Então, você vai lá e vai buscar mais dados da empresa, aqui a geração, transmissão, distribuição, enfim, tem vários dados que normalmente depois de uma boa seleção de empresas que for feito, né, que você colocar lá, por esse motivo, eu costumo falar aqui, investidores. Então, você clica aqui e você vai ver os balanços da empresa para fazer um estudo mais aprofundado aqui, tá bom? Aqui diz basicamente a saúde toda da empresa, não é basicamente, é tudo, já que está dentro do site, vocês têm que ter isso aqui tudo informado lá para B3, tá bom? Então, aqui sobre a plataforma é isso, uma seleção razoável de empresas, né? Como eu estou falando aqui, são 3 empresas que são distribuidoras e geradoras de energia, uma empresa de telefonia, uma de petroquímica, que é uma boa pagadora de dividendos, basicamente aqui são 5 pagadores de dividendos, e uma empresa de crescimento que eu coloquei aqui para mostrar a diferença entre porque umas pagam bons dividendos e outras não tão bons assim, porque existe uma regra dentro da própria empresa, como ela vai distribuir esses dividendos, tá certo? E existem outras questões para serem levadas em consideração, mas que não serão tratadas aqui, só está
aqui nesse momento colocado para entender o que são empresas, no caso, distribuidores de dividendos e empresas de crescimento, tá bom? Então era isso, gente. Tenha uma boa tarde a todos. A aula vai ficar disponível para todo mundo aí no site, tá certo?